Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 10, versículo 1. E aconteceu depois disso que morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Hanum reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de beneficência com Hanum, filho de Inás, como seu pai usou de beneficência comigo. E enviou Davi a consolá-lo, pelo ministério de seus servos, acerca de seu pai. E vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. O rei dos amonitas, o rei Inás, ele morreu. E em seu lugar assumiu seu filho Hanum. E Davi quis ser solidário a Hanum, filho de Inás, benevolente, em retribuição à benevolência que o rei, enquanto era vivo, o rei Inás, teve com ele. Irmãos, nós devemos ser solidários. Nós devemos ser benevolentes com as pessoas, com quem sofre perdas, com quem tem prejuízos, quem passa por momentos difíceis. Nós temos que levar palavra de consolo, nós devemos ser solidários e ser benevolentes com as pessoas que passam por tribulações e dificuldades e momentos difíceis. Mas nós devemos, antes de tudo, ser sábios e prudentes até para isso. Porque vejam o que aconteceu aqui. Versículo 3 diz: então disseram os príncipes, os líderes dos filhos de Amon, ao seu senhor Hanum: porventura honra Davi a teu pai aos teus olhos, porque te enviou consoladores? Porventura não te enviou Davi os seus servos para reconhecerem essa cidade e para espiá-la e para transtorná-la? Veja, irmãos, os líderes, os conselheiros, os de Hanum, do rei Hanum, filho de Inás, colocaram maldade na cabeça dele, dizendo: esses servos de Davi não vieram consolar, não vieram ser solidários, eles vieram espionar. Eles vieram espionar para depois atacar, e não para consolar. Veja, irmãos, a quem ofereça ajuda com má intenção, a gente sabe disso. Tem alguns que oferecem ajuda com má intenção. Normalmente, muitos que aplicam golpes oferecem uma ajuda, oferecem um consolo no momento que você está com uma tribulação. Eles exploram o seu momento de fragilidade para aplicar um golpe. Mas esse não era o caso. Porque há aqueles que abençoam com ajuda, trazem uma palavra de consolo, muitas vezes uma atitude de benevolência, né? Suprindo uma carência momentânea. Nós vimos que nós, irmãos, temos que estar atentos a esse tipo de colocação, porque há pessoas que oferecem ajuda com más intenções, são os golpistas, né? E há pessoas que oferecem ajuda porque são solidárias, amam o próximo. Nós oferecemos ajuda com esse sentimento, mas muitas vezes as pessoas que estão recebendo ajuda, elas não entendem dessa maneira. Vocês vejam um caso, por exemplo, dos servos de Naamã que ajudaram o Samuel, Davi nesse caso, que estava sendo solidário. Então nós devemos consultar o Espírito Santo de Deus, examinar tudo e muitas vezes enxergar a intenção de quem quer ajudar. E uma outra coisa que salta aos olhos aqui, que estava havendo uma influência negativa dos líderes do rei Hanum sobre ele. Cuidado com os conselhos e palavras de pessoas que te cercam. Conselhos que não coincidem com a palavra de Deus. Não ouça conselho de ímpios, como diz o Salmo número 1. Né? Pessoas que só pensam mal. Não ouça o conselho da mulher do Jó. Fala para o seu irmão do lado: não ouça o conselho da mulher do Jó. Dentro da casa do Jó, Jó perdeu tudo e ficou com a mulher. Talvez essa tenha sido a punição maior, né?
O conselho da mulher do Jó tem que ser dispensado. O conselho, às vezes, de uma mulher agradável, temente a Deus, como era Sara, tem que ser dispensável. Porque a palavra de Deus tem que ser soberana nas nossas vidas. Não, isso que você está falando não concorda com a palavra, então eu não aceito. Esse seu conselho, você pode até ter uma boa intenção, mas a sua falta de conhecimento da palavra de Deus faz com que o seu conselho seja falho. Eu fico com a palavra de Deus. Então, duas coisas que o cristão tem que tomar muito cuidado: com as pessoas que cercam com conselhos, como é o caso aqui dos líderes do rei Hanum, e outro caso, com aqueles que oferecem ajuda. Se aquele que oferece ajuda é de Deus, é temente a Deus, servidor do Senhor, é uma ajuda bendita. Mas toma cuidado, irmãos, muito cuidado, porque muitas vezes, isso aqui que esses assessores, esses estão dizendo, muitas vezes isso ocorre. Pessoas oferecem ajudas, mas elas estão mal intencionadas. Você pode ver que, na maioria dos golpes, a abordagem é feita como querendo te auxiliar, às vezes até querendo te dar alguma coisa. Então toma muito cuidado com isso, porque, irmãos, há algo aqui que o Davi não fez, e que deveria ter feito, irmãos, deveria ter feito. Ele assentou no seu coração de ser benevolente, solidário e consolar o rei Hanum, e enviou o seu servo, mas ele devia ter feito algo antes. Ele devia ser um pouco mais sábio, mais prudente. Olha o que diz aqui, Mateus capítulo 7, versículo 7. Diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai, encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Então aqui diz, pedi e dar-se-vos-á. Veja aqui em Mateus 5,42 o que diz: dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser que lhe emprestes. Davi cometeu um erro, Davi cometeu uma falha, que nós não devemos cometer. Davi, ele não esperou o Hanum pedir ajuda. Em segundo lugar, ele não consultou o rei Hanum para saber se ele queria ajuda, consolo. Ele não consultou, ele já foi enviando lá os seus servos para consolar, sem consultar para ver se o rei precisava de consolo, ou mesmo não esperou o pedido de ajuda. Irmãos, o cristão tem que ser prudente. Muitas vezes, irmãos, nós devemos esperar as pessoas pedirem ajuda, porque quando a pessoa pede ajuda, ela já está demonstrando um sentimento que facilita o auxílio, que agrada a Deus. Ela está demonstrando humildade. Porque tem uns soberbos que eles não pedem ajuda. E se você se propõe a ajudar, acaba gerando problemas ainda. Então, se a pessoa não pediu ajuda, ela está precisando, segunda coisa que você deve fazer é oferecer ajuda. Mas não se precipite em fazer algo, mesmo que seja bom, para não ser mal entendido, para não criar problemas. Ah, pastor, você está exagerando? Veja o que aconteceu no texto. Então nós devemos ser solidários, mas nós não devemos ser intrometidos. Entendam, irmãos? Espere a pessoa pedir, ou pergunte se ela precisa de auxílio, se ela precisa de ajuda, mas não se precipite em se intrometer, irmãos. O Senhor algumas vezes curava quem não pedia, mas o Senhor sabia o que tinha no coração das pessoas. Nós não sabemos o que tem no coração das pessoas. Nós não sabemos quando a nossa ajuda vai ser enxergada de uma maneira equivocada, como aqui estavam enxergando os líderes de Hanum. Não está querendo ajudar coisa nenhuma, está querendo espionar, para depois nos atacar. Por quê? Porque ele não consultou antes. Você está precisando de ajuda, de consolo, de alguma coisa? Tá? E não esperou o Hanum pedir auxílio, pedir alguma coisa. Não, Davi, meu pai foi benevolente com Davi, agora eu estou precisando, eu vou pedir ajuda a ele. Ele não esperou, ele se precipitou em mandar os seus servos, os seus mensageiros, para ajudar, e trouxe uma má impressão daquela sua atitude. Nós sabemos todos
que havia boa intenção no coração de Davi, mas os líderes de Hanum não sabiam. Então, o Senhor algumas vezes curava as pessoas que não pediam, mas o Senhor sabia que havia no coração das pessoas. Nós não sabemos. Voltemos lá, 2 Samuel capítulo 10, versículo 4. Veja o que aconteceu aqui. Então tomou Hanum os servos de Davi e lhe raspou metade da sua barba, e lhes cortou metade dos vestidos, até as nádegas, e os despediu. Humilharam aqueles que foram levar consolo, aqueles que foram benevolentes enviados por Davi. Veja o que aconteceu. Era uma humilhação tremenda cortar a barba de um soldado. E aqui cortaram metade da barba, ainda metade, hein, da barba, não fizeram a barba completa, né? E rasgaram as vestes dele até as nádegas. Colocaram eles numa situação vergonhosa e dispensaram, despediram. Sai daqui. Irmão, esta é uma provável consequência de querer ajudar quem não pediu. Acaba se revoltando contra você, até com atitudes de vergonha. Humilharam e humilharam muito, envergonharam muito os servos de Davi, que só queriam ajudar. Quantas vezes ao longo da nossa vida já tentamos ajudar alguém, já ouvimos, e se não ouvimos, a pessoa pensou, deu a entender, né? Quem te pediu ajuda? Você é intrometido. Por que você tem que colocar o seu narizinho aqui? Quem é você para querer ajudar? Cuida da sua vida. Você é pior que eu, você está numa situação pior que me ajudar? Tem muitas pessoas que chegam até a falar isso, mas muitas pensam isso. Quando nós nos colocamos à dianteira sem perguntar, né, se a pessoa quer ajuda ou não. Irmãos, são pessoas que não têm o entendimento, são pessoas tolas, como eram aqui os servos do rei Hanum. A melhor ajuda para tolos é correção de Deus, irmão. É correção de Deus. Ajuda para tolos, irmãos, é mais tribulações. E veja aqui, irmãos, a consequência disso tudo. Versículo 5 diz: o que fazendo saber a Davi, enviou a encontrá-los, porque estavam esses homens sobremaneira envergonhados. E disse o rei: deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então vinde. Irmãos, Davi tomou com seus servos uma atitude sábia agora, que nós devemos tomar, porque eles estavam numa situação de extrema vergonha, e Davi não expôs a vergonha deles. Não exponha a vergonha de ninguém. Não divulgue falhas, problemas, vergonha de ninguém. Não faça fofocas. Viu o que aconteceu com os fulanos? Cortaram as barbas deles, não sei o que lá. Olha eles lá, como é que eles... O Davi não, o Davi poupou, falou, fica distante, né? Fica distante, para que até cresça a barba de novo, aí vocês venham, para que vocês não passem vergonha. Irmãos, nós devemos preservar as pessoas de situações vergonhosas, e não expor pessoas que estão numa situação vergonhosa, seja qual for a causa, seja qual for a situação. Veja o que aconteceu aqui em Gênesis capítulo 9, versículo 20. E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cão, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos os seus irmãos. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, e puseram-lhe sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, e os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube
o que seu filho menor lhe fizera. E disse: maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. E disse: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Então vejam, irmãos, o filho que divulgou, o filho que expôs a vergonha, a falha, o defeito, a nudez do pai, foi amaldiçoado. E o filho que a encobriu com capa, virando o rosto, foi abençoado. Irmãos, essa é uma verdade da palavra do nosso Deus. Quem fala mal, fala de falhas, faz fofoca, traz maldição para a sua vida. Então não exponha a falha de ninguém, não divulgue a falha de ninguém, né? A vergonha de alguém, o defeito de alguém. Não faça isso. Não fofoque, porque se fizer vai estar atraindo maldição para a sua vida. Mas aquele que ajuda, aquele que não divulga, aquele que encobre, ele traz bênçãos para si, irmãos. Como Noé soube que o filho mais novo tinha exposto a nudez dele. Como Noé soube o que o filho mais novo fez, né? O cão. Alguém contou, não é verdade? Estava bêbado, dormiu. Alguém contou para ele o que o filho fez. Ou seja, o fofoqueiro foi vítima de fofoca. Os fofoqueiros normalmente são vítimas de fofoca. Semeou fofoca, vai ser colhido fofoca. Irmãos. Então informe apenas a quem é responsável, quem pode ajudar, quem tem uma responsabilidade direta. Aí você vai lá e informa, a pessoa vai ajudar, vai tomar a medida certa. Mas não divulgue para quem não pode ajudar. Não espalhe a vergonha de ninguém, né? Davi fez o correto, ele preservou os seus servos até que a vergonha passasse. Faça como Davi, preserve as pessoas das suas vergonhas, das suas falhas, das suas carências, né? Das suas nudez, vamos dizer assim. Veja aqui no versículo 2 Samuel 10:6. Voltemos lá. Vendo, pois, os filhos de Amon, que se tinham feito abomináveis para Davi, eles souberam o que eles fizeram coisas abomináveis. Enviaram os filhos de Amon e alugaram dos sírios de Bet-Recobe e dos sírios de Zobá 20.000 homens de pé, e do rei Maaca 1.000 homens, e dos homens de Tobi 12.000 homens. O que, ouvindo Davi, enviou a Joabe e a todo o exército dos valentes. Irmãos, os amonitas, cientes da besteira que eles fizeram, da abominação, da vergonha que eles fizeram, soldados de Davi passar, eles sabiam que Davi ia se levantar em guerra contra eles, e se prepararam para a guerra. Alugaram auxílio, 33.000 homens e outras tribos. Davi enviou seu capitão Joabe e seu exército de valentes. Uma guerra instalou-se. Uma guerra foi gerada por causa de uma reação tola, por causa de uma reação estúpida de Hanum, de envergonhar soldados de Davi. E uma guerra foi gerada em função de uma precipitação, de uma imprudência de Davi, de querer ajudar um tolo, querer ajudar sem consultar, sem perguntar se queria ajuda. Então vejam as consequências, irmão. Muitas vezes você vai ajudar alguém, você só arruma problema. E às vezes o problema durante anos. Irmãos. Porque muitas vezes a pessoa que você está querendo ajudar, Deus está tratando. Eu lembro até uma história da irmã que foi ajudar alguém, cedeu um terreno, né? E a pessoa só trouxe consequências ruins. Por quê? Porque era alguém que Deus estava tratando. Então, muitas vezes, irmãos, nós queremos e devemos ajudar, mas devemos agir com sabedoria, consultar antes, perguntar antes. Eu lembro que certas pessoas, porque a gente faz constantemente
visitas em hospitais, né? E a gente vai com a melhor da intenção. Muitas vezes a família pede, né? Mas o paciente não pediu. E às vezes ele nem sempre ser bem recebido, porque às vezes ele está incomodado, ele não quer receber ninguém. E você vai lá, né? E acaba até desagradando. Então, muitas vezes, irmãos, a gente tem que meditar antes. Quer mesmo auxílio? Quer mesmo a visita? Quer mesmo ajuda? Né? Ou esperar a pessoa pedir. Tem algumas pessoas que não pedem, então ofereça. Espere a resposta. Mas não se precipite em fazer algo, porque isso parece uma intromissão, uma ingerência. Né? Sem a pessoa pedir, a pessoa já vai correr fazendo. Quer ser solidário. Tem o melhor. O Davi queria ser solidário, benevolente, queria consolar, ajudar, mas só trouxe problemas. Foi ajudar um tolo que reagiu tolamente e acabou gerando uma guerra. Irmãos, querer ajudar a quem não pediu ajuda, sem antes oferecer ajuda, se o ajudado for um tolo e for mal aconselhado, pode trazer males, irmão, e pode trazer muitos males. Uma guerra foi gerada aqui, por causa de uma reação tola, estúpida, e por causa de uma precipitação e imprudência de Davi. Veja aqui um exemplo, mas o Senhor Jesus, Ele nos ensina, mas Ele tinha uma direção, um propósito. João 5,14. Aqui o Senhor Jesus tinha curado um enfermo, né? A Bíblia, o texto não diz que é paralítico, um enfermo que não conseguia andar, que há 38 anos. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás sãos, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi, e o que ele fez? E anunciou aos judeus que Jesus era o que curara. Os judeus queriam saber para condenar o Senhor. E ele foi curado depois de 38 anos, enfermo, e foi e denunciou o Senhor. O Senhor curou um homem enfermo, 38, que ninguém ajudava. Aquele homem não tinha ajuda de ninguém. Não tem ninguém que me coloca no tanque, ainda ele dizia. Ninguém ajudava. Por que ninguém ajudava aquele homem? Tem coisa aí. Irmãos, a maldição sem causa não se cumpre. Ninguém fica 38 anos enfermo, à toa, e sem ajuda de ninguém para descer ao tanque. Ninguém o ajudava. O Senhor o ajudou. E o Senhor ainda perguntou: quer ficar curado? Ele ao invés de responder: quero, Senhor, ele culpou os outros. É só você ver o texto aqui. Queres ficar são, no versículo 6. E o enfermo respondeu: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada e me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Sempre tem alguém me passando para trás, ninguém me ajuda. Esse tipo de pessoa, irmãos. Esse tipo de pessoa, quando você auxilia, toma muito cuidado. Porque além de ser ingrata, pode se voltar contra ti. Ele foi e entregou ao Senhor. Mas o Senhor o curou, porque a missão do Senhor é desfazer as obras do diabo. E o Senhor tem os seus inúmeros propósitos. Mas nós devemos estar atentos, irmãos. Às vezes você está querendo ajudar um tolo, não se precipite. Pergunte primeiro. Tá? Veja aqui Provérbio 26, 3. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento, e a vara para as costas dos tolos. A melhor ajuda para quem é tolo é a correção de Deus, é a vara do Senhor. Então, desculpe o termo, irmãos, mas não se intrometa, não seja intrometido. Pergunta primeiro, né? Ou espere o pedido, mas não se intrometa, porque as consequências podem ser ruins, irmãos.
E não se intrometa principalmente quando Deus estiver tratando alguém. Porque tem alguns que procuram ser tão solidários e acabam sendo intrometidos, que querem ajudar a Deus. Quer dar um empurrãozinho a Deus. Tem, irmão. Deus está tratando, a pessoa vai lá e quer. Então, espere o pedido, né? Ou ofereça ajuda, mas não se precipite. Você pode cair numa armadilha, como aconteceu aqui. Uma guerra foi gerada, irmão. Então, seja solidário, ajude, mas com sabedoria. Evite males, evite contendas, irmãos. Irmãos, uma mensagem aparentemente simples, mas que tem gerado muitos males, irmão. Muitos males. Muitas vezes, irmãos, tem que esperar a pessoa pedir. Muitas vezes você tem que consultar, você quer mesmo, né? Você quer mesmo ajuda? Porque às vezes você se precipita, irmãos, e ajudar, e só acaba trazendo consequência ruim para você, só prejuízo para você. Foi o que aconteceu com Davi aqui, pessoal. O Davi era solidário, coração puro, um coração bom, queria ajudar, consolar, retribuir a benevolência que o pai do Hanum teve com ele. Mas tinha lá uns conselheiros que fizeram a cabeça do Hanum, envergonharam os servos de Davi, né? E acabaram gerando uma guerra. Perderam a guerra, é claro, né? O tolo sempre perde a guerra. Mas isso que a gente tem que ter em mente, irmãos. Davi foi um precipitado. Devia ter consultado. Devia ter esperado o pedido de auxílio. Então, irmão, porque muitas vezes Deus leva a pessoa a pedir mesmo. Primeiro, porque quando a pessoa pede, ela está demonstrando uma certa humildade, né? E aí fica mais fácil de agir. Amém, irmãos? Que nós